Bom dia, irmãos. É muito alto aqui. Muito alto. Antes de poder entrar na palavra, por favor, me permitam, eu vou dar um aviso também. A nossa igreja Cristo Vive no Parque Portugal está fazendo várias reformas, melhorias nas instalações. E uma forma como a gente está arrecadando dinheiro para poder fazer isso, são festas. E no próximo sábado, dia 11, próximo sábado, nós teremos o porco no rolete. Tá ok? Então, nós estamos ainda vendendo convites, estarão sendo oferecidos aí fora, depois do culto. Ok? Meu filho estará lá fora, oferecendo. É R$55 por pessoa. É porco ao rolete, frango assado, arroz, feijão gordo, farofa, saladas e refrigerante à vontade, tudo à vontade. Adultos R$55, crianças até 6 anos não paga, ok? E crianças de 7 a 12 anos só paga R$30. Se você quiser entrar na carnalidade, não tem problema não, vai ser bom, tá? E vai ser um momento de comunhão também. E você vai abençoar a nossa comunidade Cristo Vive do Parque Portugal. Semana passada, o fechamento do Congresso dos Juniores foi lá. Nós tivemos mais de 180 pessoas lá. Mais de 80 juniores participaram do congresso. E o pessoal chegou todo lá. Ontem teve o reencontro do Congresso de Juniores. E tinha mais de 100 pessoas também lá. Foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Ok? Depois você vai ver algumas fotos, algumas notícias sobre isso. Abre tua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Nós estaremos agora, daqui a pouco, participando da Santa Ceia. Nosso irmão Emerson, presbítero Emerson, falou agora há pouco do significado, da importância deste momento, Santa Ceia. Santa Ceia não é somente um momento de lembrança do sacrifício de Jesus. Não é somente uma bênção para nós participarmos, mas também uma manifestação de uma aliança, de um compromisso que temos com o Senhor. É uma aliança, é um compromisso que nós temos com o Senhor. Acharam? Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino de Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele nos resgatou. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fale para ele o seguinte. Talvez você não vai entender agora, mas no final você vai entender. Não fica em soar. Não fica em soar. O ataque agora. Isso é bullying, tá? Isso é bullying. Não fica em zoar. Z-O-A-R. Ok? Eu vou embora daqui, já chega. Eu vou comer meu porco. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Fala para ela. Não fica em... Agora é melhor. Ontem estávamos com minha esposa indo para Campinas e nós pegamos a Dom Pedro e chegando lá perto da saída para Jaguariúna, na Dom Pedro mesmo, a gente encontrou mais ou menos umas 20 pessoas caminhando na beira da estrada, na beira da pista. Todos vestidos com uma camiseta onde aparecia a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A gente olhou eles todos caminhando de 2 em 2, de 3,
num distanciamento alguns. E minha esposa falou, o que é isso? Eu falei assim, são os romeiros. Eles estão indo a pé até a Aparecida. Dia 12 é o dia da Aparecida para os católicos. É uma das datas mais importantes do catolicismo. E a gente ficou olhando para aquilo lá e falou assim, olha, eles vão caminhar mais de 300 quilômetros. Eles vão caminhar mais ou menos, ontem era dia 4, mais 8 dias de caminhada até chegar dia 12 lá. E nós ficamos conversando sobre isso, o grau de compromisso que essas pessoas têm com a sua fé. Eu não entro no mérito do porquê eles vão fazer isso, ou o que eles buscam através disso. Mas o grau de compromisso com a fé deles é admirável. Eu não poderia dizer nada menos do que isso. É admirável o grau de compromisso de pessoas que saem, eu não sei de onde estavam vindo, não sei se saíram de Campinas ou estão vindo do interior de São Paulo. Eu sei que agora, neste momento, devem estar caminhando na beira da rodovia Dom Pedro, indo para a Aparecida. E volto a dizer, daqui até a Aparecida dá mais ou menos uns 300 quilômetros. Que grau de compromisso? Aí veio a pergunta para mim e para minha esposa. Qual é o grau de compromisso que nós temos com o Senhor? Qual o grau de compromisso em relação à nossa fé? Olha que fala ali o banner. Palavra que nosso apóstolo colocou no início do ano para todos nós como uma palavra forte. Conquiste, fé, perseverança. Qual é o grau disso para nós? O texto que nós acabamos de ler fala de que Jesus Cristo morreu na cruz para nos resgatar. É um resgate. Quem já assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan? No final do filme, o principal capitão lá chama ele, está quase que já falecendo, chama aquele rapaz que foi resgatado e fala assim, que possa ter valido a pena o teu resgate. Que possa ter valido a pena todo o sacrifício, a morte de outros soldados, para te resgatar. E no final do filme está lá, no cemitério, em frente do túmulo daquele homem, daquela pessoa, comandante, coronel, eu não sei qual era o grau dele, e a esposa chega do lado dele e ele pergunta para ela, valeu a pena o sacrifício dele para me resgatar? Valeu a pena o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para me resgatar, para te resgatar? Eu quero falar esta manhã sobre um resgate que fracassou e que está narrado na Bíblia. Um resgate que o céu se mobilizou, mas fracassou. Não por causa do céu, não por causa da intercessão de alguns, não por causa de outros fatores, é por causa daquele que deveria ter sido resgatado, mas ele não levou a sério. Ele não levou a sério a dimensão, a gravidade da situação e a bênção que iria receber no seu resgate. Abre tua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 19, versículo 15 ao 26. Gênesis 19, versículo do 15 ao 26. Eu não vou ler todo esse texto, mas eu gostaria que você acompanhasse. Na realidade, o texto começa no capítulo 18 e vai no capítulo 19. Trata de um homem chamado Ló. Ló era sobrinho de Abraão. A gente sabe de que quando Deus chamou Abraão e a sua mulher para sair da sua terra, Ur, para ir até a terra que Deus estaria preparando, separada para ele, que é a terra prometida, quem fica no encalço de Abraão foi esse sobrinho Ló. Eu falo a palavra encalço porque Ló não foi chamado por Deus.
Ló não ouviu a voz de Deus para acompanhar o seu tio. Dá para entender, olhando para toda a história, de que Ló foi no encalço do seu tio para buscar prosperidade, para buscar algo melhor para seu próprio benefício. Tanto assim que quando há um momento de disputa, de briga entre seus servos, Abraão oferece a escolha de Ló, ou pastos verdejantes ou terra seca. E Ló, sem se importar com seu tio, sem se importar com o carinho, o amor, a afeição do tio para com ele escolhe os pastos e faz de que seu tio vá para terras secas. Ló vai para o pasto sozinho. O seu tio vai para a terra seca com um Deus Todo-Poderoso. E ele vai se envolver com outros povos, porque ele não foi chamado pelo Senhor. Ele não tinha a intenção de obedecer à palavra de Deus, à orientação de Deus. Ele tinha a intenção de satisfazer seus próprios desejos. Tanto assim que ele é preso, é levado como cativo por causa de guerras entre cidades. E Abraão tem que formar um pequeno exército de 300 e poucos homens para resgatar o seu sobrinho. Primeiro resgate. E quando ele é resgatado por Abraão e traz de volta para sua casa, Ló novamente sai e vai morar em Sodoma e Gomorra. Você já talvez morou em Sodoma e Gomorra. Você um dia participou, viveu, praticou aquilo que talvez Sodoma e Gomorra praticavam. Talvez não na mesma intensidade ou gravidade, mas você já morou lá. Mas um dia o Senhor te resgatou daquele lugar, te tirou das garras do pecado, quebrou as correntes, te afastou, te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Olha que resgate maravilhoso. Ló foi levar toda a sua família para aquele lugar e ficou lá e habitou no meio deles. Mas era um lugar de trevas, era um lugar de pecados. A imoralidade e tantas outras coisas eram claras, eram fortes naquela região, a tal ponto de que o Senhor decidiu destruir aquelas duas cidades. Mas o Senhor nos ama. O Senhor ama aqueles que o seguem. O Senhor ama aqueles que são fiéis a Ele. E o Senhor vai avisar, e o Senhor vai fazer algo para resgatar aqueles que, no meio desse caos, são ainda justos, são ainda pessoas de bom coração. É por isso que eu falo de que é um resgate que Deus mobilizou até os céus, mas fracassou. Deus envia anjos. E não envia anjos diretamente para aquele lugar. Deus envia anjos para quem? Para Abraão, para avisar para Abraão de que iria acontecer isso. Presta atenção nisso porque é importante. Os anjos passam na casa de Abraão. Abraão é informado de que aquelas duas cidades seriam destruídas. E que iriam lá os anjos para cuidar daqueles que deveriam ser resgatados. Abraão fica preocupado. Quem está lá é o seu sobrinho. Novamente o seu sobrinho. E os anjos falam para ele: nós vamos lá. E o Senhor vai destruir a cidade. Enquanto os anjos estão indo para aquela cidade, Abraão se torna um intercessor. Talvez é uma das primeiras orações de intercessão que a gente encontra na Bíblia. Uma das primeiras orações de intercessão que a gente encontra na Bíblia. E Abraão começa a interceder pelos justos que habitam naquela cidade. Se forem 50, Senhor, eu não vou destruir. Se forem 45, Senhor, eu não vou destruir. Se forem 40, 30, 20, 10, por causa dos 10, eu não vou destruir aquelas cidades. Abraão é intercessor. Os anjos chegam na cidade, encontram Ló na porta.
Ló encontra eles e traz eles para sua casa. Ló era um homem justo. Ló era um homem bom. Mas Ló deixava-se levar para o seu coração os seus próprios desejos. Coloca os anjos dentro da sua casa. Os homens, todos imorais, vão atrás, porque eles querem ter relações sexuais com os homens. Horrível. Ló oferece as suas filhas virgens. Não, nós queremos aqueles homens. Os anjos reagem, seguem aqueles homens. E chega a madrugada, é hora de sair. E aqui que começa o fracasso. Aqui começa o resgate que vai fracassar. Aqui começa as coisas acontecerem de forma negativa. Aqui o céu está pronto para destruir, mas também o céu está pronto para resgatar, para tirar aqueles que estão naquela cidade. São 10. Por 10 a cidade não é destruída. Temos 4. Faltam mais 6. Vamos chamar os noivos das nossas filhas. Aí poderíamos ser 6, talvez a família deles. Mas ninguém leva a sério Ló. Todos dão risada dele. Porque embora Ló era um homem justo, embora Ló era um homem bom, Ló não era um homem respeitado. Porque ninguém é respeitado no meio do pecado. Ninguém é respeitado no meio das trevas. Um quer destruir o outro. Um quer ser maior do que o outro. Aí a decisão chega. Os anjos falam, é hora de sair. É hora de poder sair. Deus vai destruir a cidade. E agora começa o fracasso. O texto diz lá, no capítulo 19, no versículo 12 ao 17, tá? Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Levantai-vos, vamos sair. O Senhor vai destruir a cidade. Mas o mesmo texto diz de que Ló demora em sair. Parece que Ló não quer sair. Ló começa a enrolar, vou fazer as malas, eu vou preparar as coisas, vamos arrumar as trouxas, eu preciso levar isso, eu preciso levar essa coisa, isso outro. E os anjos falando para ele, vamos embora, a destruição está vindo. E Ló dizendo, não, ainda falta, é aquela demora. Me lembra a minha mulher. Não está aqui. Eu espero que não esteja assistindo. Mas vai assistir, eu sei. Nas nossas viagens eu falo para ela, nós vamos sair tal hora. Prepara as malas com antecipação. Eu não sei se acontece só comigo. Aí ela fala assim, tá bom, eu vou preparar 5 dias antes. Vem o 5º dia, nada. O 4º dia, nada. O 3º dia, nada. O 2º dia, nada. Falei assim, Carol, nós vamos sair 5 horas da manhã. Quando você vai fazer a mala? Chega às 11 horas da noite, da noite anterior. E ela fala para mim, eu vou fazer a mala agora. Falei, Carol, eu preciso dormir. Pode dormir e eu faço em silêncio. Acontece? Lá vou eu dormir para poder acordar cedo. E lá vai as portas do guarda-roupa para lá e para cá, e para lá e para cá, e para lá e para cá. Conclusão. Eu nunca saí no horário. Se é 5, a gente sai às 8. Se é às 8, a gente sai às 10. A gente demora. Mas é uma viagem, não há problema. Tudo bem, a gente resolve na estrada, ou a gente atrasa. Não tem problema. Mas quando a morte está batendo, quando a destruição está vindo, e a gente está demorando em reagir, a gente demora em reagir. Os anjos estão lá. Ló sabe que aqueles homens são anjos. Ló sabe de que a mensagem vem do céu. Ló sabe de que Deus está furioso.
Mas ele não quer sair daquele lugar. Ele gosta de Sodoma. Ele gosta daquele lugar. A casa dele está lá, os bens dele estão lá, os negócios dele estão lá. Não importa a esposa, não importa as filhas. O que importa é meu coração está aqui. Não quero sair. Até que o texto diz que os anjos pegam na mão dele, pegam na mão da mulher, pegam na mão das filhas e saem com força daquela cidade. Quantas vezes Deus já te pegou com força para te tirar de um lugar perigoso, de um ambiente perigoso, de amizades perigosas? Você se queixa, você reclama, você pensa assim, mas eu não queria sair. Mas depois lá na frente você percebe de que foi o Deus que te tirou, foi Deus que te protegeu, foi Deus que te livrou. E saem. E a orientação dos anjos é clara e firme. Vamos para as montanhas. Vamos para os lugares seguros. Não olhes para trás. Não pares na campina. Escapa, vai para as montanhas, para que não pereças. Versículo 17. Me lembro o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vá para as montanhas, vá para os lugares seguros. Eu gosto de subir no monte. Eu acho que aqui tem vários que já subiram para o monte para orar. Pastor Rui sempre nos fala sobre subir lá no Parque Portugal. Quando ele chegou aqui, quando começou o ministério, ele ia lá, subir naquele morro lá no Parque Portugal. Hoje tudo asfaltado, você vai de carro, lá vai pertinho. Mas mesmo assim, subir a pé é difícil. Então eu imagino quando o pastor Rui, o Carlos também, acho que você já foi, subia naquele morro lá em cima para orar. Não é fácil, mas é seguro. Não é fácil, mas é bom você estar lá no alto, na presença de Deus. Tem gente que vai num monte, eu sempre falo isso, parece que chega lá, se transforma. Tem alguns que viram ninja, querem brigar com Satanás, e gritam, e se sentem fortalecidos pelo Senhor, lá no monte. Tem outros que começam a cantar, e louvar, e glorificar. E tem outros que ficam quietinhos, descansando no colo de Deus, nos braços do Senhor. Subir para o monte é bom, porque é um lugar seguro, é um lugar da presença de Deus. Jesus subia aos montes, Moisés subia aos montes para falar com o Senhor. Vá para a montanha, é um lugar seguro, você lá não vai perecer. Foi a mensagem dos anjos para Ló. Mas Ló não ouvia a voz de Deus. Ló ouvia o seu coração. Ló não queria saber o que Deus tinha preparado para ele. Ló queria conquistar, receber, ter aquilo que o seu coração desejava. E conforme eles andavam pelo vale, olha que Ló fala para os anjos, lá no versículo 18. Eis que agora o teu servo achou graça a teus olhos, e eu não posso escapar no monte, para que não me apanhe o mal e eu morra. Eis aqui esta cidade perto, para o qual posso fugir. Pequena ela é, deixa-me escapar para ela. Aí ele decide ficar aonde? Em Zoar. Falei direito agora? Zoar. Zoar significa meio termo. Zoar significa meia boca. Zoar significa no meio do caminho. Zoar significa aquela paradinha que você faz na estrada para tomar um café. Não é outro lugar que você vai chegar, não é o teu destino, é simplesmente lugar para tomar um café, mas você precisa continuar.
Zoar não é um lugar de descanso, de proteção, de segurança. Está muito perto de Sodoma. Está muito perto de Gomorra. É um lugar pequeno, é um vilarejo. Mas Ló não quer se desprender daquilo que ele tem. Ele ainda gosta daquele lugar. Ele ainda gosta daquele ambiente. Ele ainda gosta do pecado. Porque Zoar também era tão pecador quanto Sodoma e Gomorra, mas era pequeno, era um vilarejo. Ainda eram as mesmas costumes, ainda era a mesma imoralidade, ainda era a mesma situação. E Ló deseja ficar naquele lugar, com sua esposa e com as suas filhas. Isso para mim é uma acomodação espiritual. Graças a Deus não tem ninguém aqui, mas tem crente que se acomoda espiritualmente. Sabe aquele crente que, graças a Deus não tem ninguém aqui, que vem uma vez por semana na igreja, se acomoda. Se acomoda. Aquele crente que só ora uma vez por dia, se acomoda. Aquele crente que só lê a Bíblia quando está com sono, para dormir. Aquele crente que só ouve o louvor no meio de uma lista de músicas que não tem nada a ver com Deus. É aquela acomodação espiritual. É o Zoar. Ai, está bom aqui. Eu não preciso renunciar a tanta coisa. Eu não preciso deixar tantas coisas de lado. Eu posso servir a Deus. Eu posso desfrutar das coisas do mundo. Mas Tiago diz o seguinte: quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o próprio Jesus nos advertiu: ninguém pode servir a dois. Vá para a montanha, Ló. Lá é um lugar seguro, lá Deus está te esperando, lá Deus vai te proteger. Não, me deixa aqui no vilarejo, aqui vai ser bom. É aquela acomodação espiritual, é aquilo que a pessoa não tem mais plano, não tem mais sonho, não tem mais algo a crescer. Tem um cântico que fala que naquele que esteve já na presença de Deus, nos átrios de Deus, não pode voltar atrás. Quem desfrutou da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do abraço do Senhor, não pode voltar atrás. Quantos de nós já desfrutamos da presença de Deus, sentimos algo tremendo na nossa vida, e de repente a gente começa a se esfriar, começa a se afastar, e começa a se acomodar em uma situação de, não, aqui está bom. Zoar é bom. Zoar não é bom. Desculpe, talvez seja uma palavra mais dura hoje. Mas estamos hoje na Santa Ceia. Santa Ceia não é só lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Santa Ceia é manifestar uma aliança total com o Senhor. Firme com o Senhor. Não é meio caminho, não é meia vida, não é meio compromisso. É firme com o Senhor. Estou me lembrando daqueles homens que estavam, e as mulheres que estavam caminhando. A minha esposa falou assim: a maioria são pessoas de idade já. E a maioria não eram jovens. Não eram jovens, eram pessoas de idade. Eram pessoas já algumas idosas, caminhando no compromisso da fé deles. No compromisso da fé deles. E onde nós estamos? Aqueles que declaramos que fomos resgatados através da cruz, por Cristo Jesus. O Senhor te resgatou do pecado. E onde está o teu compromisso, meu querido?
Talvez para alguns novos aqui da igreja, que talvez não me conheçam, eu quero já falar algo muito importante. Eu não sou argentino. Eu sou chileno. Porque você sabe, né? Por que estou falando isso? Porque ontem nós encontramos a minha família. Eu tenho 2 primos aqui no Brasil. A gente se vê 1 a 2 vezes por ano. Já fazia uns 8 meses que não encontrava eles. E nos encontramos ontem, em Nova Odessa. Meus primos, os filhos deles, as esposas, genros, netos, e eu também com minha família. Foi minha esposa, meus 2 filhos menores, o agregado, e eu. E por que nós fomos? Porque nós fomos celebrar a independência do Chile. Todo ano a gente celebra a independência do Chile. Fazemos questão, se há uma data que todos nos encontramos, é na independência do Chile. Embora a independência celebrada 18 de setembro, poucos podiam estar com compromisso, alguns viajando, a gente marcou para ontem. E foi num salão todo cheio de bandeiras, todo decorado com as cores do Chile. A comida do Chile, empanadas. Quem foi lá no Chile já sabe o que significa isso. Comi 5, passei mal. Bebidas, sucos, bebidas, doces, tudo de Chile. E a gente celebrava. Sabe por quê? Porque o chileno celebra a independência, porque o Chile lutou, batalhou para ser livre contra os espanhóis. 1500, 1600, 1700, 1800. Guerra, batalhas, derrotas, vitórias. Batalhou, muita gente morreu. E toda a nossa vida, desde pequeno, a gente aprende isso. Que o Chile conquistou a sua liberdade. Pessoas se sacrificaram por isso. E nós celebramos. Todas as casas no Chile colocam bandeiras. A festa. Nas igrejas, todos vêm com trajes típicos. Eu acompanho algumas igrejas do Chile, tem um pastor pregando com um traje típico, celebrando e agradecendo a Deus pela independência do país. Resgate. Mas mais do que resgate da nação, do país, o resgate de Jesus Cristo do pecado. Toda a minha família é de igreja. Meus primos, os filhos deles, todos somos de igreja. E ontem estávamos lá e compartilhávamos as bênçãos do Senhor também. A alegria e brincamos. Todos em comunhão, todos em família, celebrando. Não só a independência do Chile, mas também as coisas tremendas que Deus tem feito na nossa vida. Ló quis ficar em Zoar. E aí começou a tragédia. Aí veio a destruição. O cheiro de enxofre, o calor do fogo se sentiu em Zoar. O cheiro veio, o calor veio, a imagem veio. A esposa de Ló olhou para aquele lugar. Saudade das minhas panelas, minha cozinha, o guarda-roupa que eu arrumei o mês passado. Olha minha casa destruída. Não foi só curiosidade. Foi que o coração daquela mulher estava naquele lugar. E quando olhou a destruição, ela morre. É interessante que no mesmo texto, Abraão também olha de longe a destruição. Vê a fumaça, vê tudo de longe, mas ele não morre. Porque ele está na presença do Senhor. O coração dele não está lá. O coração daquela mulher estava lá. Não fica em Zoar. Não deixa teu coração preso a esse lugar. Deu para entender? Estão entendendo? Paulo fala de que, em Filipenses, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o
para onde nós vamos? Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Eu saí do pecado. Eu saí das trevas. Eu saí da escuridão. Agora eu vou para o céu. Vamos para o céu. Jesus nos resgatou para isso. Mas não podemos ficar em Zoar. Pior ainda, quando veio a destruição, aí sim Ló se apavora e corre para as montanhas, junto com as suas 2 filhas. E ele fica tão apavorado, tão assustado, que ele entra na caverna e fica escondido lá. Aí vem um outro problema. As filhas. As filhas começam a olhar para a situação e falam assim: nós precisamos ter ainda descendência. Não há descendência. Agora só restou nosso pai e nós 2. É um momento de tragédia, é um momento de problema, é um momento de socorro. Mas isso vai passar. Mas para aquelas meninas não. Por quê? Porque elas não têm princípio. Elas não têm doutrina, elas não têm ensino da palavra. Aquelas meninas, na casa delas, não ouviram falar de Deus e dos planos e dos sonhos de Deus. Simplesmente olharam para o pai, olharam para elas, olharam para aquela caverna e decidiram tomar decisões por conta própria. Eu tenho visto muitos pais reclamando de seus filhos: meu filho fez isso, meu filho fez isso outro, meu filho está no mundo. Quantas vezes você ensinou a teu filho a palavra de Deus? Quantas vezes você compartilhou com ele os princípios de Deus? Quantas vezes você falou para ele: filho, Jesus Cristo veio, nos resgatou na cruz? Semana passada, quando chegaram os juniores lá no Parque Portugal, os pais estavam lá recebendo. Tem pais aqui que ouviram o que eu falei semana passada para eles. Teve uma hora do culto que a gente falou para as crianças saírem para lanchar, e ficaram só os adultos no templo. E eu falei para os pais: pai, o teu filho e a tua filha, durante esses 2 dias, foi colocada a semente da palavra de Deus nos seus corações. Durante 2 dias eles ouviram falar de Deus, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, do amor do Senhor no coração deles. Agora, pai, rega essa semente na tua casa. Rega essa semente no coração de teus filhos, na tua casa. Quem vai dar o crescimento é Deus, mas quem vai regar é você. Ló não regou no coração das suas filhas. Ló não se importou, porque Ló queria só o prazer, só as coisas boas. Ló se importou com ele. E não se importou com o cuidado da sua família. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás ao teu filho. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Instrui o menino no caminho em que deve. Provérbios 22, 6. Ló não fez isso. E por causa disso, por causa de Ló ter morado em Sodoma e Gomorra e seu coração ficar lá, por causa do fato de ficar em Zoar e não ir para as montanhas, a sua descendência foi amaldiçoada. Daquelas 2 filhas, nasceram filhos e nasceram 2 nações. Os amonitas e os... Isso aí. 2 nações pagãs, 2 nações imorais, 2 nações que não adoraram o verdadeiro Deus, 2 nações que nasceram no incesto, nasceram no pecado, e que depois foram completamente destruídas até os dias de hoje. Não tem mais, foram destruídos, como Sodoma e Gomorra foi destruído.
Não fica em Zoar. Zoar vai trazer destruição para a tua vida, para a tua esposa, para o teu marido, para teus filhos, para a tua descendência. Faz uma aliança séria com o Senhor. Busca o Senhor enquanto é tempo. Faça sacrifícios ao Senhor. Vá em busca das montanhas, lugares altos. O nosso pastor, nosso apóstolo, todo domingo ele repete. E toda semana ele repete para nós. O quê? Fica no centro da vontade de Deus. Quantas vezes você ouviu essa palavra aqui nesse lugar? Quantas vezes você ouviu o alerta para nossas vidas neste lugar? Quantas vezes você foi repreendido neste lugar? Quantas vezes foi chamada a atenção para você não ficar em Zoar, mas subir a montanha, ir na presença de Deus? E quantas vezes você fez isso? Está fazendo isso? Hoje nós temos uma manifestação da aliança que temos com o Senhor, através da Santa Ceia. Hoje nós vamos levantar o pão e dizer: Senhor, obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Eu te pergunto, esse sacrifício está valendo a pena? Está valendo a pena na tua vida? Hoje nós levantamos o cálice e dizemos obrigado pelo sangue derramado, purificador. Realmente nossa vida foi completamente purificada ou ainda temos algo preso lá atrás no passado? Ainda está algo nos amarrando, ainda está algo nos distraindo das coisas passadas. Nos prendemos a tantas coisas neste mundo. E não nos prendemos ao Senhor completamente. Finalizando, Isaías 33, 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Só você será protegido, só a tua casa será protegida, só tua esposa, teu marido serão protegidos, só teus filhos serão protegidos se você estiver nas alturas. Num relacionamento com o Senhor. Pessoal do louvor, por favor. Onde você está? Eu coloquei o título dessa mensagem como o resgate que fracassou. E eu falei para vocês de que o céu se mobilizou para esse resgate. Anjos vieram. Anjos pegaram pela mão aquela família e levaram para fora para não serem destruídos. Mas também o céu se mobilizou para destruir aquele lugar, para acabar com o pecado, para acabar com tudo. Hoje você está aqui. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor te resgatou. Talvez até hoje você foi pego pela mão e trazido aqui sem vontade. Talvez você veio aqui hoje por insistência do teu marido, ou por insistência da tua esposa, ou porque você tinha um compromisso aqui no decorrer do culto. Talvez você hoje está aqui porque, é Santa Ceia, então eu preciso tomar a Santa Ceia. Mas você deveria estar aqui, que é um lugar alto, na presença de Deus, porque aqui você se sente seguro e protegido. Porque o mundo lá fora está pegando fogo. O mundo lá fora está matando, está destruindo, está roubando. O mundo lá fora está perigoso. E eu preciso estar nos lugares altos para me proteger. Abaixa a tua cabeça.
reflete, pensa, medita naquilo que nós acabamos de falar. Um resgate que fracassou. Como pastor, a gente vê tantas pessoas entrando na igreja em busca de ajuda, em busca de socorro. E o Senhor os abraça, o Senhor os cura, o Senhor faz uma transformação maravilhosa, sobrenatural na vida deles. Mas daqui a pouco a gente vê essas pessoas indo embora. Daqui a pouco a gente vê essas pessoas se desligando, se desprendendo dessa aliança com o Senhor. Daqui a pouco a gente vê a fé esfriando, o ânimo diminuindo, o sorriso se apagando. Daqui a pouco a gente vê essas pessoas quase que do mesmo jeito que quando entraram aqui pela primeira vez. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que entraram destruídas e foram tocadas pelo Senhor e foram transformadas, e o Espírito Santo começou a operar coisas maravilhosas dentro delas. E elas estão aqui ainda, porque sabem que aqui é um lugar seguro. Você é uma dessas pessoas. Você está aqui. Você está louvando o Senhor aqui, adorando o Senhor aqui. Você está recebendo uma palavra, em cada culto uma palavra que te edifica, que te desperta, que te alerta. Uma palavra que te faz subir aos lugares altos. Não fique em Zoar. Vá para as montanhas. Vá para a presença de Deus. Durante essa semana, pensa: eu não quero ficar perto de Sodoma e Gomorra. Eu não quero ficar num vilarejo desprotegido. Eu não quero ficar onde eu possa sentir o enxofre, possa haver o pecado, possa sentir o fogo quente. Eu não quero. Eu quero estar na presença do meu Deus e estar seguro com Ele. Seguro com Ele.